Olá, eu sou a Bruna e eu sou uma das autoras da pesquisa que leva o nome de Pipeline de Pré-Processamento e Extração de Características para a Classificação de Sentimento em Textos de Saúde Mental em Redes Sociais. A nossa pesquisa ela tem como objetivo analisar os sentimentos em posts da rede social Reddit, utilizando técnicas de NLP, que seria o processamento de linguagem natural e machine learning. A gente tem como ideia explorar como os textos espontâneos das pessoas podem revelar padrões emocionais importantes que estão ligados à saúde mental. Os critérios de coletas que a gente está utilizando são a definição de 3 categorias: positivo, negativo e neutro. E para cada categoria é definido também 4 palavras-chave. E cada palavra-chave deve retornar 200 posts. Para a categoria positiva, as palavras-chave são amo, feliz, alegre e adoro. Negativo é raiva, triste, ódio e ansioso. E neutro é terapia, autoestima, sentimento e apoio. Bom, em questão de mudanças e achados da pesquisa esse ano, a primeira fase que a gente teve foi a fase do COB7 e podemos considerar ela como a definição de categorias e estratégias de coleta. Inicialmente, além da categoria positivo, negativo e neutro, a gente queria tentar trabalhar também com uma quarta categoria, que era a categoria mista. Essa categoria, ainda pouco explorada no ramo de NLP, ela captura simultaneamente os sentimentos positivos e negativos em um mesmo post, lidando então com a complexidade humana, onde nem tudo é branco e preto. No entanto, durante a coleta de dados, a gente não conseguiu aplicar isso de forma consistente, principalmente devido à dificuldade de definir, então, critérios claros para identificar os posts que realmente tinham sentimentos mistos e também devido à ausência de avaliadores humanos especializados. Por isso, a gente decidiu manter a análise final apenas com as categorias positivo, negativo e neutro, garantindo assim maior consistência e confiabilidade na classificação dos dados. Nessa fase também a gente teve, então, a definição, foi onde a gente definiu as palavras-chave por categoria, foi onde a gente também fez a coleta inicial, que foi realizada por meio da API pública do Reddit, utilizando a biblioteca de Python Pro, e aí a API do Reddit trouxe esses posts de forma automatizada, são esses posts também os posts indexados e mais recentes da comunidade específica do Reddit que a gente está solicitando, que no caso era a comunidade Conversas. A gente teve, infelizmente, então, um problema que essa comunidade de conversas ela não estava retornando a quantidade de posts suficiente por palavra-chave. E nessa fase também foi onde a gente fez a limpeza preliminar, que no caso seria retornar apenas os posts em português, ignorando os posts de outras línguas, remoção de duplicatas e remoção de caracteres inválidos. Foi também, então, que a gente fez a organização em planilha, aonde constava, para cada post, a data, o texto, o autor, a palavra-chave e a categoria. Nessa fase, a gente ainda não tinha aplicado a nuvem de palavras. A segunda fase, que foi a fase do enfoque, a gente representou, então, visualmente as palavras-chave através da nuvem de palavras e verificou se elas se encaixavam nas categorias. A primeira parte do pré-processamento dessa nuvem foi usar a biblioteca NLTK de Python. Essa biblioteca é como um kit de ferramentas que faz a limpeza de textos. Uma dessas ferramentas que a gente utilizou era a remoção de stop words, sendo stop words artigos, preposições, conjunções, pronomes e advérbios comuns. Porém, mesmo assim, tinha bastante gírias, bastantes ruídos e vícios de linguagem, e isso dificultou a visualização da nuvem, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês a foto. E a segunda etapa, então, foi a introdução de uma lista manual de exclusão, onde a gente pegou essas palavras que se insistiam em aparecer e adicionou ela no nosso código, e a melhora foi ainda de forma parcial, não foi o suficiente. Então, decidimos entrar com uma feature e com uma técnica, que é o TF-IDF, onde ele faz uma ponderação, ele dá um valor. Para as palavras que menos se repetem, ele dá um valor maior. E para as palavras que mais se repetem, ele dá um valor menor. Porém, isso fugiu do nosso contexto também, e eu vou explicar um pouco aqui adiante. Então, a gente não considera como uma melhora ainda da nuvem. E o problema de quantidade de posts ainda persistia nessa fase do enfoque. Então, a gente ainda não estava conseguindo coletar os 200 posts. Na fase do Simpar, a gente então teve a pipeline final da nossa nuvem de palavras e solucionamos a coleta. Foi uma solução simples, que foi de trocar a comunidade, fazer um teste, e realmente a gente descobriu que a comunidade Brasil, ela estava retornando a nossa meta, então, de 200 posts por categoria, devido a um acréscimo no número de seguidores e uma constância maior de posts diariamente. A pipeline, então, final da nossa nuvem de palavras foi de manter o filtro NLTK, manter a lista manual de exclusão que a gente pretende postar no GitHub e tirar o TF-DF, adicionar a tokenização do Space. A gente adicionou o post-tagging também da Space. O post-tagging, ele
identifica a classe gramatical das palavras, e a gente focou em substantivos e adjetivos, que era o que a gente realmente queria trabalhar na nuvem de palavras. E a lematização com o modelo em português, pegamos o modelo mais abrangente de 550 megabytes, que padroniza as palavras em sua forma base. Então, tudo isso gerou um resultado que foram nuvens limpas e coerentes, padrões emocionais claramente mais visíveis. Vocês podem ver, então, a nossa tentativa inicial, que foi utilizar apenas a biblioteca NLTK, porém essa nuvem estava cheia ainda de vícios de linguagens e gírias, o que dificultava a interpretação e identificação das palavras que realmente eram importantes para o nosso contexto. Aqui nessa segunda nuvem, então, a gente está aplicando o NLTK, a lista manual e o TF-DF, e, embora isso tenha ajudado a reduzir as palavras comuns, acabou diminuindo a importância de algumas palavras que eram relevantes para o nosso estudo. Então, o TF-DF ele acabou tornando a nuvem muito enxuta e menos contextualizada. Nessa terceira tentativa, então, a gente utilizou apenas a biblioteca NLTK, a filtragem manual, né, de Stop Words, e as bibliotecas de Space. Essa abordagem ela gerou a nuvem mais representativa, limpa de gírias e vícios de linguagem, destacando de forma clara os termos mais importantes dentro do nosso contexto, e é uma nuvem bem rica, com bastante conteúdo. Podemos concluir, então, que essa estratégia de coletas por keywords facilita a categorização, mas ela exige um pré-processamento rigoroso. O space, a lematização e o post-tagging, ele foi uma combinação eficaz para reduzir o ruído na formação de nuvens de palavras. O potencial, então, da nossa pesquisa é de contribuir com a área de saúde mental e de NLP no país, ainda pouco vista, fornecendo resultados que possam ser usados em pesquisas, aplicativos ou por profissionais para apoiar estudos sobre o bem-estar e o comportamento emocional. Gostaríamos, então, de agradecer ao público que acompanhou a nossa apresentação e à Faculdade Uninter pela oportunidade e o suporte sempre fornecido durante todo o desenvolvimento desse trabalho. A gente vale ressaltar, então, que a pesquisa continua. A gente vai seguir aprimorando essas análises e explorando novas abordagens para aprofundar ainda mais os nossos resultados obtidos. Então é isso, adeus e até o ano que vem.